Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. No programa de hoje eu converso com o deputado estadual Gil Diniz. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite. Vamos discutir aí sobre o mandato do deputado, a atual conjuntura e também o ano de 2021 aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Gá, obrigado por mais uma vez nos trazer aqui aos estúdios da Rede Alesp. Sempre muito bom conversar com vocês. Minha família assiste aqui todos os programas da rede, estou sempre à disposição. Legal, deputado. Vamos conversar, né? Começo dos trabalhos legislativos nesse ano de 2021. Qual que é a sua perspectiva aqui na casa, em termos do seu mandato, seus projetos? Como o senhor vê esse ano? Olha, eu aprovei, consegui aprovar no final de 2020 um projeto que torna o serviço religioso, a atividade religiosa, como serviço essencial. Nós estamos aguardando aí a sanção do governador. Ainda não sancionou, está no prazo regimental, eu espero que ele sancione, né? Então, o início já do mandato em 2021 é justamente pedindo aí, essa cobrança pela rogando, sanção. cobrando que o governador sancione esse projeto, porque as igrejas, né, independente aí da matriz, se é cristã, se é ou cristã católica, cristã evangélica, se é espírita, independente se é muçulmano, fez um papel fundamental, está fazendo um papel fundamental nessa pandemia. Nada mais justo do que colocar aí nos halls de serviços essenciais para o povo de São Paulo. Legal. Agora, deputado, e aqui na Assembleia Legislativa, muita coisa a ser discutida nesse ano. Como é que você vê, e aí eu já puxo um gancho do final do ano passado, né, com a aprovação do projeto 529 e também do orçamento, projetos que o senhor foi contra, né? Exatamente. 529, né, nós fizemos aí uma coalizão de deputados do centro, da esquerda, da direita, quase mais de 40 deputados, né, se uniram ali para tentar derrubar esse projeto. Eu peço a você que nos assiste, que não está gostando desses aumentos via decreto, aumento de ICMS, por exemplo, que fiscalize aí como o seu deputado votou. Porque tem muita gente que nos procura hoje, não, olha, deputado, aumento de ICMS, o governador e tudo mais. Dá uma olhadinha como o seu deputado votou. A gente se posicionou desde o início, quando o governador trouxe esse projeto aqui para casa, nós falamos, olha, é um cheque em branco. O artigo 22 ali dizia que o governador poderia, via decreto, sem anuência aqui dessa Assembleia, poderia aumentar aí o ICMS. E foi isso que ele fez. Acabei de me reunir agora, Guga, com representantes do setor de revenda de automóveis. Estão reclamando aí. O ICMS aumentou em 207%. Está inviabilizado a revenda de automóveis no estado de São Paulo. Então, é esse tipo de projeto que a gente quer combater. Combatemos no ano passado, perdemos, mas a gente quer combater esse ano aqui. ICMS de carne aumentou, de ovo aumentou, de remédio genérico. Teve aí, justamente nessa pandemia, né, teve os seus valores aí majorados, sem contar aí com as isenções de IPVA que os PCDs tinham, que o governador tirou, a isenção no transporte coletivo de idosos de 60 anos, o governador cortou agora acima de 65 anos essa isenção. Então, são coisas que nós não podemos concordar. Nós estamos aqui na Assembleia lutando, brigando aqui diariamente contra esse tipo de ordenamento do senhor governador. É simplesmente absurdo, Guga. Agora, deputado Gil Diniz, a gente fazendo uma análise aí da conjuntura nacional, como é que você vê o nosso país no enfrentamento dessa pandemia, que é um problema mundial, né, que assola todos os países do mundo, e situações trágicas que nós passamos, por exemplo, no Amazonas, né, com a lotação dos leitos de UTI, pessoas aí morrendo na fila de UTI. Como é que o senhor vê esse cenário, deputado? Olha, a pandemia, né, o Covid-19 pegou ali todo mundo de surpresa, os gestores também, tanto os prefeitos, o governador, o próprio governo federal, de início ali, era tudo muito, muito novo. Mas nós já estamos há um ano com essa pandemia tentando conviver. Hoje, nós batemos aí 8 milhões de recuperados desse vírus. Perdemos várias vidas. No Brasil hoje são mais de 200 mil mortes aí por Covid-19. São vidas que nós lamentamos e gostaríamos que não tivessem sido ceifadas pelo Covid-19.
Mas o que me entristece, Guga, é a teimosia de alguns gestores de continuar repetindo as mesmas fórmulas que fizeram lá em março, em abril, em maio de 2020. Por exemplo, o fechamento do comércio. Vejam só, quando o governador vai lá e dá uma ordem como essa, de fechar um restaurante, por exemplo, às 8 da noite, o que ele faz? Ele manda esse pessoal para onde? Quando ele manda fechar um parque aos finais de semana, a molecada que vai no parque, os jovens, por exemplo, vão para onde? Você acha que a meninada da Zona Leste de São Paulo, que frequenta ali o Parque do Carmo, vai fazer o quê com o parque fechado? Vai para um pancadão, vai para um bar ali na quebrada, como nós falamos, e vai aglomerar, e não tem fiscalização nenhuma. Então, as medidas, por exemplo, que o governador João Dória vem tendo aqui no estado de São Paulo, eu acho que não tem tido efetividade, são politiqueiras, e falo por quê. São Paulo tem mais de 50 mil mortos. O Brasil, mais de 200 mil. São Paulo... Cerca de 25% desse número. 23% a 25% desse número. E o governador e o prefeito continuam tomando ali as mesmas iniciativas. O que nós queremos? Nós queremos mais recursos para a saúde. Por isso que eu votei contra o orçamento no final do ano passado. O governador cortou mais de 2 bilhões para a pasta da saúde. Como que o governo estadual, como que a base do governo aqui na Assembleia diz que estão preocupados em salvar vidas, se cortam mais de 2 bilhões no orçamento da saúde? Cortaram, você aí, que mora numa cidade do interior de São Paulo, vocês sabem a importância das Santas Casas. Mais de 12%, Guga, no orçamento das Santas Casas e hospitais filantrópicos foram cortados. Então, nós questionamos essas ordens executivas do governador do estado de São Paulo, que cortou mais de 2 bilhões do orçamento desse ano, cortou 12% de hospitais filantrópicos e Santas Casas, mas diz que seu objetivo é salvar a vida. Como salvar a vida? Fechando tudo, acabando com a economia desde o início, Guga. O presidente, e eu preciso deixar um parênteses aqui, eu sou aliado do presidente Jair Messias Bolsonaro, sou da sua base aliada, sempre deixei muito claro aqui. O presidente colocou que a saúde tem que caminhar juntos, de mãos dadas ali com a economia. A gente não pode ter um remédio mais letal do que o próprio vírus. E quando você manda fechar comércio, manda fechar atividades aí que o governo, né, e seus experts dizem que não é essencial, você joga uma população que já é marginalizada por desemprego e essa população não consegue levar o pão para sua casa, para alimentar o seu filho. Olha o que aconteceu dias atrás com o prefeito da cidade de São Paulo, que fechou tudo aqui na cidade de São Paulo e foi para arquibancada no Rio de Janeiro assistir uma final de campeonato. Nós fomos na rede social, questionamos o prefeito, o que ele disse é meu direito ir assistir uma partida de futebol com meu filho. Ora, prefeito, ora, governador, é nosso direito também trabalhar, receber o nosso suado salário e levar o pão de cada dia para as nossas famílias, para os nossos filhos também. Todo trabalho é essencial. Agora, deputado, como é que o senhor vê a questão da vacinação no Brasil? Qual que é a sua análise sobre essa questão que tem gerado grande polêmica também? Olha, nos taxam, né, muitas vezes de negacionistas, que somos contra vacina e tudo mais. Não sou contra a vacina, acho que quem quiser se vacinar deve ter o direito de se vacinar e deve ter o acesso à vacina. O que eu sou contrário, que seja compulsório, que o cidadão paulista, cidadão brasileiro, seja obrigado a se apresentar para a vacina. Até porque, Guga, o que nós colocamos aqui é porque é um momento de emergência, onde a vacina que foi liberada pela Anvisa é uma vacina emergencial também. Por exemplo, um dos laboratórios que estão fornecendo a vacina queria colocar ali uma cláusula dizendo que ela não se responsabilizaria por qualquer dano à saúde de quem tomasse a vacina. Cautela. Nós tivemos cautela com essa vacina. A vacina aqui do Butantan, né, de eficácia, ela teve ali 50,38%. Ou seja, quem tomar essa vacina, 50% vai estar imunizado e outros 50% não estarão. É quase um cara e coroa.
Não tem problema, você quer tomar a vacina, você tem esse direito. Acho que a população, né, aquela imunidade de rebanho, ela vai acontecer. Então, não importa aí se você quer tomar vacina, se é a vacina do Butantan, se é a Pfizer, se é a Sputnik, uma vacina aí que a Anvisa está começando a liberar os testes aqui no Brasil. Quer se vacinar? Você tem o direito. Mas você precisa ter consciência do que pode acontecer. É uma vacina que é experimental, é emergencial, só que eu sou contra que o cidadão seja obrigado a se apresentar para tomar essa vacina que está ainda numa fase emergencial. Agora, o Brasil hoje atingiu mais de 2 milhões de vacinados, logo nos próximos dias virão aí a segunda dose. Eu espero que nós possamos passar, né, por essa pandemia o mais rápido possível, porque não acabou, né, não destruiu só com a nossa economia, destruiu aí milhares de vidas, né, destruiu centenas, milhares de famílias de brasileiros, de paulistas aqui. Agora, deputado, como é que o senhor vê as questões de aglomeração que nós temos aí, principalmente como o senhor ressaltou e o senhor conhece bem a periferia, né? Como evitar essas aglomerações? Olha, eu sou daquele que prega mais a consciência, você ir para o lado mais explicativo do que da coerção. Tem muita gente que hoje não acredita nas lideranças políticas. E aqui eu faço uma meia-culpa da Casa Legislativa, dos 94 deputados aqui. Falo do governador, do prefeito, o próprio governo federal tem sido questionado também no combate à pandemia. O ministro Pazuello agora vai responder, né, um processo no STF, dizem aí, estão acusando de ser negligente na questão do Amazonas, coisa que nós discordamos. Então, quando a população ela não sente confiança nessas lideranças políticas, não adianta você falar, olha, não saia de casa, não aglomere, não faça isso, não faça aquilo, quando você não dá o exemplo. Como que eu vou chegar nos meus amigos lá na Vila Flávia, em São Mateus, vou falar para ele, olha, não saia no final de semana, proteja a sua vida, fique em casa. Vão me olhar e vão falar, mas o governador foi para Miami, pegou um jatinho em novembro e foi para São Bartolomeu, no Caribe. Eu não posso levar o meu filho no parque, mas os filhos dele foram para Trancoso, na Bahia. Repito, prefeito de São Paulo trancou a cidade, aceitou o decreto do governador e foi assistir uma partida de futebol no Maracanã. Então, quando nós perdemos aí essa liderança, fica difícil. É mais ou menos aquela coisa, olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Gostaria muito, né, que a maior parte da população tivesse essa consciência de querer realmente preservar aí os seus entes queridos. Por exemplo, nós falamos desde o início, não pode ter essas restrições horizontais. A gente precisa pegar os grupos de risco, os idosos, pessoas com comorbidades e proteger essas pessoas. Agora, cidadão sadio, tem condições de trabalhar. As crianças, Guga, olha o que aconteceu nesse ano com as crianças. Como que a gente vai fazer para recuperar esse ano perdido nas escolas? Aí você pega e diz assim, eu vejo muitos professores, principalmente os sindicalizados, né? A POSP, nesse momento, faz um desserviço para a educação do Estado de São Paulo. Olha, nós não queremos que voltem às aulas. Faz o teste aí, liga na colônia de férias da POSP, que você vai ver se não tem professor indo curtir uma praia no litoral de São Paulo. Então, peraí, para estar na sala de aula com a molecadinha, com os alunos, tendo o distanciamento social, usando a máscara, tendo álcool gel, e até explicando ali, pedagogicamente, para essas crianças, para esses adolescentes, dos malefícios aí do Covid, da aglomeração, por exemplo, aí não pode, na escola não pode. Vai passar férias em Ubatuba, na colônia de férias do sindicato, em Praia Grande, aí pode. Então, quando nós temos líderes aí, que são esses líderes de geleia que faço o que eu digo, não faço o que eu faço, poxa, a população não acredita, vai para a rua, muitos dependem justamente da sua atividade, né, do seu trabalho para sobreviver nesse momento, então estão indo para o ônibus, estão indo para o metrô, estão indo buscar o seu
pão de cada dia nesse momento de dificuldade. Agora o senhor já explanou, então o senhor é a favor da volta às aulas normais? Sem dúvida nenhuma. Meus filhos voltaram agora para a escola, né? Eu tenho um filho que está cursando agora, fez o concurso ali, o vestibulinho para o Colégio Militar de São Paulo. É um colégio público, retornou às aulas presenciais. Tem outro filho matriculado na rede particular, voltou às aulas agora. Mas o que eu quero para os meus filhos, é o que eu quero para a população inteira no estado de São Paulo. Principalmente, Guga, para aquelas mulheres trabalhadoras que não têm com quem deixar essas crianças. Eu sempre questionei muito essa fala, onde alguns diziam, olha, tem criança que vai para a escola só para se alimentar. É verdade, é uma realidade. Vi na prática que isso acontece diariamente aqui no nosso estado, o estado mais rico da federação. Como que a gente deixa essas mães aí nesse desalento? Como que a gente deixa essas crianças? E olha que eu sou favorável ao ensino domiciliar, ao homeschool, mas para as famílias que assim desejarem. Mas tem muita família, Guga, que precisa, que necessita da escola pública, que necessita deixar os seus filhos ali na creche, na escola, para ir trabalhar, o seu João, a dona Maria, e nesse momento nem está conseguindo. Agora imagina, sem escola, sem trabalho, com o governador, o prefeito dizendo, olha, fique em casa, a economia a gente vê depois, só que com um prato de comida vazio. Exato. Agora, deputado, quais as lições que, na visão do senhor, a nossa população tirou dessa pandemia? Eu falo muito por mim, né? O valor à vida humana, esse cuidado com o próximo, esses laços familiares, são muito marcantes. Vi muitas ações, Guga, de caridade, muitas pessoas trabalhando aí pelo o bem do próximo, muitos aí, muitas vezes doando até aquilo que poderia lhe faltar. Então, é uma lição, né, que a sociedade, alguns mais organizados, outros um pouco mais ali desorganizados, fizeram nesse momento. Muitas comunidades se unindo aí para quê? Para cuidar justamente um do outro. Vi muito isso agora na minha família, no bairro onde eu vivo. Agora fica a lição, né? A gente não vive isolado um do outro. Se não tiver esse cuidado, justamente muitas pessoas acabaram morrendo, justamente alguns por negligência, outros porque a gente conversava aqui antes do programa, acharam que podia fazer, que estavam imunes. Então, acho que fica aí de lição esse cuidado um com o outro, né? E da parte do poder público, né? A gente precisa investir realmente nos nossos profissionais da saúde, nos nossos hospitais. Olha o caos que foi no SUS, hospital de campanha, corre para cá, corre para lá. Então, a gente precisa, passando essa pandemia, agora, né? Tá acontecendo nesse exato momento aqui no estado, a gente precisa se debruçar sobre isso, mas passando, a gente precisa realmente focar no que realmente o Estado, na atividade do Estado é essencial. E sem dúvida nenhuma, a saúde, ela é mais do que essencial. Então, trabalhar para fortalecer o nosso sistema de saúde aqui em São Paulo e no Brasil, mas eu tenho certeza, não vai ser cortando 2 bilhões do orçamento da saúde que a gente vai conseguir fazer isso. Então, mais um ano de luta aqui na Assembleia para tentar enviar recursos para esses hospitais, né, para o nosso sistema de saúde, né? Emendas, fiz várias emendas para a saúde, mandei emendas para vários hospitais, tentando levar ali alguns equipamentos. Posso citar aqui Santa Casa de Franca, Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, uma UBS aqui em Guaianazes e várias outras. Então, sentar com os deputados aliados, tentar negociar com o governo alguma forma de tentar minimizar os danos aí desse corte brutal no orçamento. Agora, deputado, entrando aí o ano de 2021, quero saber quais serão as suas prioridades no seu mandato, segurança pública, quais que serão as bandeiras aí que serão fortes
no mandato do deputado Gil Diniz no ano de 2021? Olha, primeiro eu preciso entrar numa agremiação partidária, né? Fui expulso do PSL por defender o presidente Bolsonaro. Me colocaram ali uma infidelidade partidária, então a gente vai agora seguir o caminho do presidente. Logo, logo ele vai estar se filiando também a um partido. Dito isso, focar nessas bandeiras que a gente defendeu nesses 2 primeiros anos, que é a educação, como eu coloquei aqui, questão da educação domiciliar, a educação do escola sem partido, sem ideologia, um ensino neutro aí. Questão da saúde, né? A pandemia está aí para provar que a gente precisa desse investimento público na área da saúde. E você colocou a segurança pública. Cansei de ir em velório de policiais militares no ano passado. Foi muitos. Nós defendemos aqui um projeto do MECA, que foi aprovado também, não foi sancionado, está na mesa do governador, que quando o policial é morto em serviço, a viúva, nas primeiras horas ali desse ocorrido, desse fato, possa receber uma primeira parte da indenização que esse policial faz jus. E por que nós estamos trabalhando, né, brigando para que esse projeto seja aprovado? Porque muitas vezes essa família acaba passando dificuldade, acaba passando necessidade. O policial, essa família perdeu o ente querido, perdeu o policial ali que sustentava aquela casa, aquela família, aquela residência, e só vai receber, se receber, daqui a 30, 60, 90 dias. Então imagina só, a dor que é perder o ente querido e perder os meios ali de subsistência. Não só isso, foi uma promessa de campanha do governador e nós fomos eleitos com essa bandeira, de um reconhecimento também em pecúnia, né, em salário, para os nossos agentes de segurança pública. Eu falo policiais militares, policiais civis, agentes socioeducativos. E nesse momento de pandemia, quando a arrecadação cai, fica mais complexo ainda dar um aumento como foi prometido. Só que a gente vai estar aqui cobrando o governador que tome as providências. E não vai ser inviabilizando o comércio, inviabilizando justamente essa cadeia produtiva que gera os impostos que nos sustentam aqui, que sustentam, por exemplo, a segurança pública, né? Os agentes aí de segurança pública, não vai ser dessa maneira. Então a gente vai tentar aí os meios necessários aqui, tentar aprovar bons projetos nessa casa e negociar com a liderança do governo para que esses profissionais sejam valorizados realmente e que o governador possa cumprir aí a sua promessa de campanha. Deputado Gil Diniz, eu quero agradecer a sua presença nesse Alesp Cidadania de hoje. Eu quero que você deixe uma mensagem aí para o nosso telespectador e obrigado pela participação. Guga, mais uma vez, obrigado. Mandar um abraço aqui a todos os eleitores, seguidores que nos acompanham, meu pai e minha mãe que sempre assiste aqui, prestigia a Rede Alesp e deixar para você, né, cidadão paulista, cidadão brasileiro, que esse ano de 2021 vai ser muito melhor que 2020. Tenho fé em Deus. A gente trabalha bastante, acorda cedo, dorme tarde e nós queremos colocar esse mandato à disposição do povo de São Paulo. Então, vamos acreditar, vamos trabalhar, vamos nos proteger na medida do possível, do necessário. Vamos trabalhar para ter, né, de volta esse estado de São Paulo pujante, principal estado aqui da federação, como sempre foi, a locomotiva do Brasil. Então, coloco o meu mandato à disposição. Agradeço mais uma vez o convite. Estou sempre à disposição aqui da Rede Alesp para colocar aqui alguns esclarecimentos e trazer algumas, tomara, né, das próximas vezes, algumas boas notícias aí no mandato. Muito obrigado, deputado. Este foi mais um Alesp Cidadania. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Eu quero convidar você a acessar as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, o nosso Facebook e o nosso Instagram. Acompanhe todo o conteúdo que nós produzimos por lá. Valeu, até um próximo encontro. Tchau.